Olá, meus amigos do programa Polícia Cidadã. Hoje nós temos um programa especial, gravado na Zona Oeste do Rio, com o deputado estadual Flávio Bolsonaro, ligado ao PSC, e candidato à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Tudo bom, doutor Flávio? Bom, Cleiton, tudo ótimo, obrigado pelo convite, um grande abraço a todos que nos assistem pela Polícia Cidadã. Espero esclarecer os pontos aí que, porventura, estejam em dúvida na cabeça dos nossos telespectadores. A primeira coisa que eu ia pedir é que você falasse um pouquinho de você, né? Você é um jovem que está na vida política, por que entrou para a política, por que tem esses ideais, né? Fala um pouquinho aí da tua trajetória. Olha, Cleiton, eu, obviamente, entrei para a política, né? E normalmente os filhos, né, olham para os pais como referência, e comigo não foi diferente. E vendo o Jair Bolsonaro, a forma como ele sempre atuou dentro da política, hoje ele está no 7º mandato de deputado federal, e a forma como as pessoas retribuíam toda aquela dedicação dele, inicialmente um trabalho bastante restrito aí às Forças Armadas e às questões de segurança pública, e algo que se estendia aos inativos e às pensionistas principalmente, que foi um grande segmento pelo qual ele conseguiu muitas vitórias, mesmo estando no judiciário, conseguiu vitórias no legislativo, conseguiu vitórias no judiciário. Ele conseguiu, em 1993, a integralidade das pensões das viúvas, a manutenção da pensão das filhas, naquela época ainda. Então, vendo todo esse carinho, eu percebia que política, né, não era só aquela coisa, né, ruim, com péssimos exemplos que nós costumamos ver nos jornais. Havia também aquele lado, né, de gratificação pessoal, de satisfação pessoal de estar tendo seu trabalho reconhecido. E então, aos 21 anos de idade, eu fazia ainda a faculdade de Direito. Eu me lancei pela primeira vez em 2002, candidato a deputado estadual, me elegi com 31 mil votos, e hoje estou no 4º mandato de deputado estadual, tive 160 mil votos, é um crescimento aí de aproximadamente 500%, o que nos sinaliza que devemos estar no caminho certo, porque fazemos um trabalho realmente, né, de coração, né, defendendo aquilo que acreditamos. E hoje eu sou advogado, sou empresário, sou casado, pai de 2 filhas, e o PSC aprovou meu nome como candidato à prefeitura aqui do Rio de Janeiro, e estamos já bem colocados em algumas pesquisas às quais tivemos acesso, e vamos ter agora uma opção diferente daquele self-service que o eleitor carioca sempre teve, muito mais à esquerda. Não que eu me coloque como candidato de direita, mas um candidato de verdadeira oposição a todo esse sistema que está estabelecido em nosso país e principalmente aqui no Rio de Janeiro, com o PMDB, né, já há alguns mandatos exercendo a prefeitura, o governo do estado, e o PT em âmbito nacional, algo que obviamente impacta também no nosso município. Então, uma candidatura que realmente, né, nesse aspecto de ser oposição ao que está aí, né, já que o que está aí é de esquerda, né, classicamente colocado pela população, nesse sentido, nossa candidatura é de direita. Tá certo. Agora, hoje, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma operação policial no Morro do Alemão, né? Está se falando muito em segurança, se vai ter terrorismo, se não vai ter terrorismo por causa das Olimpíadas. Mas nessa questão de segurança, as pessoas pensam que o crime, o tiroteio, só está perto dos morros. E você viveu uma situação complicada no início do ano, né? Você teve Faz até que... uns 3 meses, mais ou menos. Exato. Fala um pouco daí, como é que é vivenciar essa coisa da segurança no Rio de Janeiro? Bom, na verdade, eu, né, tenho porte de arma, eu me qualifico, treino, né, periodicamente, para, se acontecer situações como a que aconteceu comigo, em que houve, na verdade, um assalto ao carro que estava no meu lado, né, estávamos parados no sinal de trânsito aqui na Barra da Tijuca, era uma quarta-feira, se não me engano, em torno de 10 da manhã, né, portanto, a Barra da Tijuca é um dos locais, né, mais bem vigiados e policiados do nosso estado, mas os marginais estão, né, desrespeitando, ultrapassando todos os limites, e ele estava numa moto, assaltando um carro ao lado, né, quando o meu segurança que estava no motorista, que é policial militar, desceu para tentar rendê-lo. Fazendo o papel dele, fazendo, né? Fazendo o papel dele, trabalho e eu, policial, como estava armado, sentado no banco do carona,
estava preparado para caso houvesse uma reação por parte do bandido, e foi o que aconteceu. Então, antes que ele conseguisse efetuar a reação dele, eu disparei alguns tiros e ele guardou a arma na cintura, estava assaltando já a pessoa com a porta do carro aberta. Aí, usando as duas mãos para conseguir pilotar a moto, conseguiu fugir. Foi atingido, ele foi preso alguns dias depois e, por incrível que pareça, a gente não conseguiu configurar, concretizar, na verdade, comprovar que era ele. Mas ele foi preso, sabe como, Cleiton? Ele era da comunidade de Manguinhos e ele estava lá na sua região tirando onda, que ficou famoso, porque deu uma repercussão grande, né, em todos os veículos de comunicação, sim. A situação que aconteceu comigo. Então, os informantes da polícia militar daquela região foram até onde ele estava e o prenderam. Ele estava com uma arma raspada, alguma quantidade de drogas e com um tiro nas costas, na região da lombar, que foi exatamente o local onde eu tentei impedir que ele, talvez ceifasse a vida daquela pessoa que ele estava assaltando. Mas como ele estava de capacete, nem eu, nem as vítimas conseguiram reconhecê-lo. Mas o legal disso, se tem um lado legal disso, foi que nós recebemos principalmente, que é tal que eu acho que é raro, o apoio público daquela pessoa que eu tive a oportunidade de agir na defesa da sua vida. Ele nos achou nas redes sociais, agradeceu publicamente, ele relatou o alívio que ele sentiu quando eu comecei a reação, porque eles achavam que iam morrer, então ali eles meio que deram um novo suspiro de esperança, e quando viram o marginal fugindo, eles conseguiram, a ficha caiu e eles conseguiram se tranquilizar um pouco. Então mostra que realmente a questão da segurança pública, ela não está escolhendo mais classe social, local para acontecer, está muito ruim de uma forma generalizada. Agora, pegando o seu gancho, também teve algumas discussões sobre ele tem porte de arma, não tem, ele pode andar armado, não pode. Qual a sua opinião sobre o Estatuto de Desarmamento, essa questão de andar armado ou não? Olha, eu entendo que esse grande empoderamento dos marginais deve-se muito em função daqueles defensores do desarmamento. Não é defender que nós vivamos aqui num bang-bang, mas as pessoas que cumpram os requisitos legais, sejam qualificadas, preparadas para isso e queiram ter uma arma em casa ou portar uma arma, eles não podem ser impedidos pelo governo. Porque eu digo o seguinte, Cleiton, o direito à vida é inegociável. Então, se nós temos que ter os instrumentos necessários para garantir a nossa própria vida, porque a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo defendendo todo mundo, é humanamente impossível. Então, em função de hoje, grande parte da população estar desarmada, os marginais têm a certeza, e eles sim têm o porte de arma à vontade, porque eles são marginais, estão à margem da lei, atravessam a fronteira aqui do Brasil com o Paraguai, compram um canhão se quiserem e voltam para cá, munição à vontade, armas à vontade, não apenas as brasileiras, armas das melhores marcas do mundo, e eles sabem que dificilmente encontrarão alguém que reagirá à ação deles, então eles vão para a colônia de férias. Quer ver o caso que aconteceu comigo, uma pessoa armada numa moto, tinha uma outra pessoa dando cobertura na frente, mas que rapidamente fugiu quando começou a minha reação, mas eles têm a certeza que nada vai acontecer com eles. Se eles forem pegos, a nossa legislação é tão branda com eles que, via de regra, cumprem 1/6 da pena que eles foram condenados, já estão nas ruas assaltando de novo. Então a população está cansada disso. Então o primeiro passo para nós começarmos a pensar em mudança realmente na segurança pública é mudar essa mentalidade. Até quando nós vamos ficar poupando o lobo e sacrificando os cordeiros? Até quando nós continuaremos sendo cordeiros? E não é levantar a bandeira de super-homem, quem tem uma arma, tem essa... Não é isso. É garantir o direito constitucional à vida das pessoas, que começa dentro da sua casa, a legítima defesa da sua vida e do seu patrimônio. Então, as alterações que estão, inclusive, em muitos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, no Estatuto do Desarmamento, são fundamentais, porque aí os marginais começam a ter dúvida, porque é uma questão de oportunidade. Por que as maiores vítimas são mulheres, são idosos, eles sabem que a reação dificilmente acontecerá. Então tem que mudar essa mentalidade para que a legislação seja compatível com a nossa realidade. Os presídios já estão lotados. Olha, é melhor o presídio lotado de vagabundo, de marginal, do que o cemitério cheio de inocentes, que é o que está acontecendo. Há 2 semanas eu participei de um evento
na Academia Brasileira de Filosofia, que tinha um título bastante sugestivo, que era Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra. Eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, se realmente estamos em guerra. E a segunda é com relação à fala de um delegado de polícia, da Polícia Federal, que ele defendia o seguinte: hoje o processo penal, a justiça, ela é muito ligada na figura do infrator como vítima, tá? E ela tinha que voltar mesmo para a vítima do crime, né? Ela tinha que olhar mais a vítima do crime. Você concorda com isso? Em gênero, número e grau. A mentalidade hoje da nossa legislação é colocar na situação de vitimismo aquelas pessoas que supostamente não tiveram uma oportunidade, o que é uma grande balela. E isso não diz respeito a um segmento, a uma classe social, não. Seja nas comunidades pobres ou nos condomínios de luxo, no meu entendimento, a entrada para a vida do crime é sempre uma escolha. Nas comunidades, o que mais nós temos são pessoas com as mesmas faltas de oportunidade, Cleito. As escolas públicas de péssima qualidade, não tem atenção à saúde, o saneamento básico, crianças estão brincando ali em esgoto a céu aberto, e, no entanto, apenas uma parcela daquelas crianças, daqueles jovens, por exemplo, acabam indo para a vida do tráfico. Por que a grande maioria não vai? Porque escolhe não ir. Porque por diversos fatores que não... É óbvio que é uma situação muito mais atrativa, vamos dizer assim, muito mais encantadora para quem tem essas dificuldades, essas faltas de oportunidade, e para aquilo que aparentemente é mais fácil, é melhor. Porque numa comunidade, qual é a referência ali de uma pessoa poderosa, com poder econômico? Infelizmente ainda é o traficante. Mas se você olha para os condomínios de luxo, para as pessoas que tiveram todas as oportunidades na vida, o que é que leva uma pessoa, como aconteceu já no meu ciclo, né, ali de influência, pessoas que estudaram na mesma escola que eu, inclusive, moravam no mesmo condomínio, e por que ele resolveu ir para a vida do tráfico? Foi preso há alguns anos por tráfico internacional de drogas. É uma escolha ou não é? Em qualquer dos segmentos que eu estou colocando. Então, é preciso, sim, essa mudança na assistência social, psicológica, na atenção do Estado às vítimas desses criminosos, e não ao contrário. O criminoso tem, sim, que temer, né, ser preso, porque ele sabe que ele vai para um lugar onde ele vai ter a sua liberdade restrita efetivamente, onde ele vai perder a comunicação com o mundo externo aqui, que ele não vai ter acesso a um celular. Mas a nossa legislação tem tudo, é visita íntima, é saída, né, em datas, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, e por aí vai. Os saidões que a gente sabe que eles saem não voltam. E quem está pagando o preço é a sociedade. Essas vítimas aí, sim, essas é que tem que ter atenção. Inclusive, no nosso plano de governo, já trago aqui uma coisa inédita, no nosso programa de governo para a Prefeitura do Rio, na parte de assistência social, nós teremos uma guinada nesse paradigma. Vamos quebrar esse paradigma, porque direitos humanos têm que ser principalmente para as vítimas desses criminosos. Aos criminosos, a lei. Então, é preciso, sim, quebrar esse paradigma, e nós estamos propondo isso aqui na Prefeitura, na nossa candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. E o título? Estamos em guerra? Olha, no ponto de vista do cidadão, sabe por que eu acho que não? Porque numa guerra você pressupõe que as duas partes estão conflitando. Os cidadãos brasileiros estão morrendo apenas. São apenas as vítimas. Então, não acredito que nesse aspecto estamos em guerra. Agora, é uma guerra permanente que nós precisamos trabalhar, Estado com a criminalidade, mas, mais uma vez, tendo que mudar radicalmente, né, os pilares dessa política. Porque hoje, o que acontece com o policial? Eu dou o exemplo aqui do Rio de Janeiro. O policial hoje tem medo, sabe de quê? Não é do marginal armado de fuzil, não. Ele tem medo do juiz. Hoje, um policial, ele se coloca numa situação, né, de tanto estresse. Ele é tão cobrado pela sociedade, ele é exigido, né, pelos seus comandantes, pelos seus superiores. E, obviamente, qualquer ser humano erra trabalhando. Então, numa situação de estresse como essa, em que o policial militar aqui no Rio vai cumprir, né, um mandado de prisão,
vai reprimir o tráfico de drogas em um local que é dominado por traficantes altamente armados. E acontece algum efeito colateral, é um erro de trabalho, vamos dizer assim, o primeiro a execrá-lo é o seu secretário de segurança. Então o policial hoje não tem retaguarda jurídica, não tem segurança jurídica para trabalhar. Ele está preferindo muitas vezes se omitir, porque ele sabe que se ele combater, ou ele morre, ou ele vai preso. É justo isso? Se coloquem no lugar dos policiais militares aqui no Rio de Janeiro, ganhando o salário que ganham, tendo a jornada de trabalho, a desumana que eles têm, correndo os riscos que eles correm e ainda assim não sendo reconhecidos pelo Estado. E a consequência disso é que muitos também acabam, a própria população acaba não tendo a real noção da importância do papel de um policial, na garantia da sua vida, do seu direito de ir e vir. Eu digo o seguinte sempre, se não tivermos aqui uma polícia ostensiva, em 3 dias, aí sim, nós estamos aqui dizimados. Acaba o direito de ir e vir. Não temos mais democracia se as polícias param de trabalhar. Elas são os agentes garantidores da democracia. Se as pessoas não respeitam a lei, eles são responsáveis, por pegar essas pessoas que desrespeitam a lei e levar a conhecimento do judiciário. E se isso não acontece, nós estamos aqui numa terra sem lei e continuaremos sendo dizimados como estamos sendo pelos marginais. Então, se quando não mudar radicalmente essa mentalidade de tratar o marginal como marginal, porque ele só respeita o que ele teme, infelizmente, nós continuaremos nos sacrificando. Então, nesse aspecto, acho que nós estamos... o cidadão não está em guerra porque ele é a parte hipossuficiente. Ele é a parte que está desarmada, que não tem a menor possibilidade de combater a criminalidade nem dentro da sua própria casa. Agora temos que empoderar, sim, a população, mas também os nossos policiais. Agora, há uma grande confusão, na cabeça da maioria da população com relação a quem é responsável pelo quê. O que a União é responsável, sim, o que o Estado é responsável, o que o município é responsável, e o que ele quer é ser protegido. Ele quer proteção. Não interessa de onde venha, sim, ele quer proteção, ele quer se sentir... É um direito constitucional dele, inclusive. Exatamente. E como o senhor é candidato a uma prefeitura, como os prefeitos, não só no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar, pode ajudar no quesito de segurança pública? Pode ajudar muito, é uma obrigação também da prefeitura. No mundo ideal, havendo um novo pacto federativo, eu sempre defendo que haja um aumento da autonomia dos estados e principalmente dos municípios. Porque é o vereador, é o prefeito que conhece mais de perto a realidade, as necessidades da população. E há uma tendência mundial de municipalização da segurança pública. E aqui no Brasil também acontece isso. Então, o papel da prefeitura no aspecto preventivo, no aspecto social, em primeiro lugar, é fundamental. É fundamental termos aí uma atenção, uma ênfase muito grande no ensino público de qualidade. Há estudos aí que mostram que nas creches, antes da criança entrar realmente no ensino fundamental e ser alfabetizada, esse período de 0 a 5, 6 anos de idade, se houver os estímulos corretos a essas crianças, elas têm um potencial infinitamente maior de tomadas de decisão, de lideranças, de facilidade de aprendizado quando chegam no ensino fundamental, o que não acontece hoje. Então, nós temos que focar ali na pré-escola, na verdade. Já em São Paulo está acontecendo isso, uma experiência muito, muito bacana lá, basicamente você estimular ali os instintos das crianças para melhorar o raciocínio, para melhorar a coordenação motora, a concentração. Isso cria gaps, de crianças que têm esse tipo de aprendizado. E crianças que não têm esse tipo de aprendizado gera uma distorção absurda ao longo da adolescência dessas crianças. Então é preciso investir ali. Esse é o aspecto preventivo nesse sentido da prefeitura, na área social, na atenção básica à saúde, enfim, é muito importante. Mas na parte da segurança pública especificamente, é tão importante quanto. Porque se há uma atribuição hoje constitucional dos estados na área da segurança pública, nós já temos hoje, por exemplo, a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que já os dá poder de polícia
e a atribuição do patrulhamento preventivo. Portanto, falando aqui da realidade do município do Rio de Janeiro, hoje há um foco das guardas municipais para arrecadação. Pô, os caras recebem ordem, é para aumentar a arrecadação, é para multar, para um olhar, para enxergar em você um cifrão e ver de onde eu posso tomar o dinheiro do cidadão. Eles recebem ordens para isso. Tem que mudar essa mentalidade. As guardas municipais têm que ser integradas efetivamente à segurança pública, né? Fazer esse patrulhamento preventivo de uma forma coordenada com as polícias estaduais para garantir a defesa do cidadão. Como você bem colocou, né? Quando aqui no centro da cidade, por exemplo, uma pessoa tem o celular roubado, o cordão roubado, ela não quer saber quem vai ajudar, ela quer alguém ali que a defenda. Ela está sendo vítima de um crime. Então, a guarda municipal, né, pode estar atuando de uma forma mais incisiva nesses locais dos logradouros públicos onde há maior concentração de pessoas, nos corredores comerciais. Você vai aqui no Saara, no centro da cidade. O comércio tem uma queda vertiginosa nas suas vendas. Por quê? Porque ali as pessoas têm medo de comprar alguma coisa, andarem 300 metros para pegar o metrô, o ônibus e serem assaltadas. Por que a Guarda Municipal não pode atuar de uma forma integrada ali, fazendo esse patrulhamento preventivo? E o mesmo raciocínio se aplica lá no calçadão de Bangu, de Campo Grande, em outros locais, que é um mercadão de Madureira. Podia haver essa mudança, essa guinada da Guarda Municipal para atuar nessa área. E a Guarda Municipal tem aqui a sua academia, que, no meu ponto de vista, pode ser transformado numa escola de governo, pode-se estudar, dar-lhes um curso equivalente ao nível superior, né, de tecnólogo em segurança e ordem pública, por exemplo. Nós temos que investir no nosso servidor público, porque nessa área de segurança, né, é fundamental nós termos pessoas, né, qualificadas, preparadas. No meu ponto de vista, a Guarda Municipal tem que receber um treinamento para usar até arma de fogo. Porque só dessa forma os marginais respeitarão os guardas e entenderão que eles estão ali também na defesa da população. Repito, o direito à vida é inegociável. E é papel, sim, do município atuar nessa área. Uma área que todo mundo, a sociedade, tem quase certeza que o município atua é no trânsito. E muitos crimes são cometidos no trânsito, né? Nos engarrafamentos, nos sinais, né? Onde a prefeitura poderia ajudar nesse quesito, no trânsito, que é ela que é responsável, e também nesse viés de segurança. A prefeitura podia atuar tanto recontratando policiais militares, né, durante suas folgas para atuarem no trânsito, como também qualificar as suas guardas para voltarem a atuar no trânsito armadas. Porque o que acontece? Quando tirou-se o policial militar do trânsito, obviamente, né, tinha ali um coordenador nessa questão do tráfego, mas você tirou ali as referências que os cidadãos tinham no aspecto da segurança. Ele sabia que ia estar naquele sinal de trânsito ali parado, o sinal abrir, e não ia ser assaltado. Ele sabia que ele podia, né, estar dentro do seu ônibus lotado, quando ele consegue sentar, que ele vai sentar e tirar o cochilo dele encostado na janela, e que não vai vir alguém pela janela e roubar o cordão dele de ouro, né, não vai tomar o celular dele, né, não vai roubar arrancar o brinco da mulher, quase arrancar a orelha da mulher fora, porque ali tinha um servidor público preparado, qualificado para usar arma de fogo, e o marginal, obviamente, ele não vai tentar cometer o seu ato ilícito no local onde tem uma pessoa armada, que ele está vendo ostensivamente ali armada. Ele vai para outro local. Então, a prefeitura pode ajudar nesse aspecto, trazendo, né, as guardas municipais novamente para atuarem de uma forma mais presente no trânsito e também contratar os policiais militares para atuarem na organização do trânsito, na segurança dos motoristas, né, dos ciclistas, né, que circulam pelo nosso município. É fundamental resgatar essa filosofia de trabalho, tanto da Polícia Militar quanto das guardas municipais. Por falar em resgatar, o guarda municipal hoje, ele é tão estressado quanto o policial militar, ou ele é frustrado por não poder fazer mais do que ele poderia? Ele sabe que pode fazer mais e não faz. Tem alguma... Olha, eu não conheço pesquisas sobre isso, né? Mas no nosso conhecimento, no nosso dia a dia,
a gente percebe que as guardas municipais sentem que são subutilizadas, que certamente poderiam fazer muito mais, porque é gratificante, Cleiton. Quando você exerce o seu trabalho e você recebe um elogio, né, você recebe um reconhecimento do município, né, que estabelece metas a serem cumpridas, você atinge aquela meta e você tem uma compensação financeira em função daquilo, né, uma gratificação, né, um 14º salário. Isso é reconhecimento. Você tem um plano de carreiras para aqueles servidores, isso estimula o servidor a estar sempre se qualificando para ser promovido. Então, isso tudo falta, esse olhar mais sensível para os servidores públicos, com essa preocupação de que eles sejam realmente mais bem utilizados. Eu acho que os guardas municipais podem render muito mais, eles têm um enorme potencial para isso, mas tem que ter, né, a coordenação e o seu superior, vamos dizer assim, no caso, ou o prefeito ou um chefe da guarda municipal, que, no meu ponto de vista, tem que ser um guarda municipal de carreira, poderia e muito ajudar nesse resgate, sim, da autoestima do servidor público do município. Agora, o Rio de Janeiro, nós estamos às vésperas de um grande evento, mas o Rio de Janeiro ele foi pródigo não, ele foi feliz em conseguir alguns grandes eventos para cá. Eu, de cabeça, lembro aí o Encontro Mundial da Juventude, os Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo, a Copa das Confederações, Pan-Americano. E muito se fala em legado, né? Vias, transportes. Como o nosso programa é mais ligado à área de segurança, né? Polícia ligado à área de cidadania, e com relação à segurança, o que vai ficar nesse, talvez, o último grande evento aí na nossa cidade? Olha, eu acho que fica assim, essa troca de experiências, né, com pessoas de todo mundo, da área da segurança, da área de inteligência, de tecnologia principalmente, que já estão aqui no Rio de Janeiro, e esse convívio, né, essa forma de você utilizar essas ferramentas que são fundamentais no mundo moderno, né, de tecnologia, de informação, de inteligência, esse legado eu acho que vai ser absorvido pelo nosso servidor público aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse aspecto, eu acho positivo. Algumas preocupações que talvez nós nunca tenhamos, nós estamos tendo agora, como terrorismo, por exemplo. Quer dizer, então, o evento sai daqui, mas nós já teremos incorporados a qualificação dos nossos profissionais na área de segurança, esse conhecimento, esse know-how. Então, se porventura passarmos por alguma situação parecida no futuro, ele já tem pelo menos uma ideia, né, bastante consolidada de como eles devem agir. Então, nesse aspecto da segurança, eu acho que esse legado acontecerá. Agora, eu repito, eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade de mantermos aqui no Rio de Janeiro uma estrutura. Nós poderíamos ter feito um investimento muito maior nessa parte de tecnologia. Nós estamos ali um centro integrado de comando e controle. E, né, nós já poderíamos ter, por exemplo, dado um upgrade em todas as nossas câmeras de vigilância, que são mais de 7.000 aqui no município do Rio de Janeiro, para, por exemplo, fazer como acontece lá em Israel, fazer a identificação visual das pessoas para dar uma resposta mais rápida das nossas polícias em ações criminosas. Então, como é que acontece lá? Se você está em Jerusalém, tá ali no Muro das Lamentações, né, e alguém comete um assalto ali e sai correndo em direção a algum outro lugar, o próprio sistema de tecnologia deles, né, por ter essa identificação facial, já sabe o trajeto que ele está fazendo e você consegue interceptar o camarada em questão de minutos. E aqui as nossas câmeras hoje ainda são muito focadas apenas para a questão do tráfego, do trânsito. E a gente não aproveitou essa oportunidade de usar essas câmeras também para a questão da segurança pública. Eu dou um outro exemplo também. Se nós tivéssemos já dado esse upgrade nesse nosso sistema de tecnologia, os casos de pessoas desaparecidas. Então, se tivéssemos já essas câmeras com essa possibilidade, com essa inteligência, certamente nós teríamos muito mais sucesso em encontrar essas pessoas que desapareceram. Nós saberíamos aí o trajeto que elas fizeram, o último local onde elas passaram, não precisando da polícia fazer um trabalho, né, hercúleo de buscar testemunhas, né, se alguém viu, fazer um trabalho manual, pegar lá a fita as câmeras, as gravações da rodoviária, por exemplo, e ficar manualmente olhando para ver se aquela pessoa passou por aí ou não passou.
Então, nesse aspecto, a gente perdeu uma grande oportunidade de termos dado um upgrade na parte de tecnologia para uso na segurança pública, não só no município, serviria para todo o Rio de Janeiro. Né? Nós já falamos bastante de segurança, já falamos, o senhor tocou no ponto da educação, né, na pré-escola, na escola municipal, mas a população sempre fala em 3 pilares, né, que é segurança, educação e a saúde. Sim. O que poderia melhorar na saúde? Muita coisa também. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele, né, via de regra, coloca a responsabilidade no município pela gestão disso tudo. E hoje, qual o grande problema que a gente percebe que a maioria da população enfrenta? São vários, né? Mas um deles, ela não consegue, se precisar ser internada para fazer uma cirurgia de média ou alta complexidade, né? Uma cirurgia no joelho, botar uma prótese, uma cirurgia cardíaca, ela bate cabeça de hospital em hospital porque não tem leito para que ela seja tratada. Por que aqui não tem? Falta de organização. Tem um sistema chamado Sistema de Regulação de Leitos, aqui que tem o sistema municipal, o estadual e o federal. Eles simplesmente não se falam. Então, se tiver, por exemplo, um leito vago na rede, no hospital federal, o município, onde aquele cidadão bateu lá na unidade de saúde, né, no hospital municipal, não sabe que tem aquele leito sobrando. Aí o que acontece? Aquele hospital municipal fica ali super lotado, não tendo onde botar gente, tratando mal, desumanamente os nossos cidadãos, e tem lá, pode ter uma série de leitos vagos na rede federal. Então, uma das nossas propostas aqui será criar uma central integrada de regulação desses leitos, para que o município possa ver aqui onde tem a vaga e vice-versa, um hospital federal possa ver onde tem uma vaga no município, para que isso não aconteça. Então, essa é um caminho para que você abra a possibilidade de aproveitar melhor as vagas de leitos existentes. E uma outra coisa que é possível ser feita, nós também colocamos no nosso programa de governo, é que com essa crise, Cleiton, muitas pessoas pararam de pagar, por exemplo, plano de saúde, porque não tem mais condições, estão desempregadas, né, o dinheiro está curto, precisa cortar de algum lugar, então vou arriscar que eu não vou ficar doente, não vou precisar acontece. E está havendo um excesso, né, de leitos vagos na rede privada de saúde. Por que não fazer uma parceria da prefeitura com os planos de saúde, com a rede privada de saúde, para utilizar esses leitos, para acabar com essas internações nos corredores, por exemplo, das pessoas que estão aguardando uma vaga no leito? É possível fazer esse tipo de parceria. E uma outra coisa que é fundamental, que está no nosso plano de governo também, Cleiton, é você implantar o eSUS. Vou traduzir o que é o eSUS, né? Pelo ezinho antes, você já imagina também que é tecnologia. Hoje você vai em muitos hospitais privados e você já tem um atendimento todo informatizado. O médico, ele prescreve um medicamento para o paciente no computador. Por quê? Porque dali já joga direto para o sistema do SUS o que é que ele está prescrevendo para o paciente, qual é a doença do paciente. Isso gera um big data, uma grande base de dados para você nortear as suas políticas públicas. E mais do que isso, você consegue com isso ter um controle muito maior de todos os medicamentos que estão saindo da rede pública com a assinatura de quem foi que autorizou, né, prescrever ali aquela aspirina, aquele remédio, né, para uma doença qualquer, e você consegue com isso economizar, você dificulta pelo menos o desvio desses medicamentos, e você também consegue criar uma rotina que facilita a aquisição desses medicamentos. Por quê? Porque se tem um histórico, né, de que aquela unidade de saúde prescreve tantos medicamentos por mês daquela espécie, ela já sabe que ano que vem ela tem que comprar mais ou menos uma quantidade parecida. Então, facilita a aquisição desses materiais numa quantidade ideal. Você evita o desperdício, você evita que aconteça como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, milhões de remédios com data de validade vencida. Olha o desperdício, o dinheiro público e o descaso com o cidadão que está com o paciente. Então, algumas medidas podem ser feitas com o simples uso da tecnologia, mas tem que ter vontade para isso, tem que ter independência política para isso, tem que ser de fora desse sistema, né, enraizado na política do Rio de Janeiro para conseguir botar isso em prática, porque senão alguém está interessando permanecer dessa forma, alguém está interessando haver desvio de remédio, alguém está interessando você comprar medicamentos, né, superfaturados, alguém está interessando não ter esse controle.
Então é isso que tem que ser mudado. Então, com medidas que não é inventar a roda, é simplesmente botar para funcionar o que já acontece. Se você implanta o eSUS em todas as unidades de saúde do município, você já consegue certamente ter uma economia de cara, né, de alguns milhões de reais com o desperdício, né, com o controle, né, e com o planejamento na quantidade certa de medicamentos, no preço correto e não superfaturado desses medicamentos. Então, na área da saúde, é preciso dar esse tipo de atenção, que não é o básico, é o que a população merece, tem direito e um prefeito independente pode fazer. Agora, quando você deu o exemplo aí de fazer um convênio com os planos de saúde para utilizar o hospital privado, eu me lembrei da cidade de Nova York, que também tem alguns tipos de convênio com relação à população de rua. Quando falta vaga em qualquer abrigo, em algumas situações eles utilizam até mesmo hotéis particulares, né? E aí eu lembrei da nossa população de rua. População de rua no Rio de Janeiro, você tem pontos onde você sabe que você vai encontrar a população de rua. Como é que a gente consegue resolver esse problema? Olha, Cleiton, hoje, basicamente, eu vejo que o único segmento que dá uma atenção adequada aos moradores de rua são basicamente as igrejas, né? Porque eles fazem aquele trabalho voluntário de tentar resgatar aquelas pessoas da situação degradante que elas vivem, oferecem comida, higiene. Então, um lado, é possível sim fazer essa parceria, né, com igrejas. E você está coberto de razão. Tem que ter uma atenção maior para a questão dos abrigos. Se você anda no centro da cidade, qualquer dia à noite, você tropeça nas pessoas dormindo na rua. E não são moradores de rua, e também tem muitos aqueles, Cleiton, que estão ali que não têm dinheiro para voltar para suas casas, porque foram para o centro fazer uma entrevista de emprego, estão lá distribuindo currículo, e não tem dinheiro para voltar para casa. Então dorme ali embaixo de uma marquise daquela, para no dia seguinte acordar e continuar distribuindo currículo. Então ele economizou alguns reais da passagem. Será que não é uma questão de falta de sensibilidade criar essas vagas, né, de abrigos públicos mesmo, ali, por exemplo, na região do centro da cidade? Né, por que não fazer essa parceria também? É possível, né, a iniciativa privada, aquele empreendedor que quiser fazer um convênio, não é algo obrigatório, e se sentir sensibilizado, entender que essa é uma questão humanitária, que ele pode fazer isso e ser compensado pelo município por isso nesse convênio, é uma coisa possível. O mesmo raciocínio, Cleiton, se aplica, por exemplo, à educação, sabia? A mesma coisa. Na crise, muitos pais têm tirado seus filhos da escola particular. A consequência, hoje há um inchaço na rede pública de educação. Então não tem vaga para todo mundo. Então por que não também, isso também está na nossa proposta de governo, haver um convênio da prefeitura com as escolas privadas, para caso haja essa dificuldade de vaga na rede pública, que abram-se também vagas na rede privada para essas pessoas poderem não ficarem sem estudar. Essas crianças, né, têm direito e são o nosso futuro. Então qualquer esforço do poder público na área da educação não tem que ter limite, tem que acontecer também essa parceria na parte da educação. Então eu tenho uma mentalidade muito liberal nesse aspecto. Eu não acho que é impossível você governar sem ter parceria público-privadas. Em qualquer lugar do mundo isso funciona muito bem, sem promiscuidade. Havendo, obviamente, um controle, uma transparência, isso tudo só vai beneficiar a população. Então é preciso pensar assim, num Estado menor, menos inchado nesse aspecto, que faça essas parcerias, porque a população, né, quer ter sempre, né, aquilo que ela tem direito. Saúde, educação e segurança, que nós estamos tratando aqui, né, são obrigação do poder público, e se preciso for essas parcerias, eu sou muito favorável a que elas aconteçam. Você tocou num ponto interessante, quando falou que às vezes você tem pessoas que vêm para o centro da cidade, distribuir currículo, não tem dinheiro para voltar para casa. Né? Quer seja no município do Rio de Janeiro, quer seja em qualquer outro município. E aí vai a minha pergunta. Nós temos outras cidades muito próximas da cidade do Rio de Janeiro. Duque de Caxias, São João do Meriti, Niterói, Nova Iguaçu. É muito próximo, é muito perto. É muito comum a pessoa trabalhar no Rio de Janeiro e morar nessa cidade, que fica a 30 quilômetros, 25 quilômetros, muito perto. E aí eu pergunto, como gerenciar e como fazer parcerias com essas outras cidades
para melhorar a saúde, a educação. Porque quando eu estou chegando, eu trabalho na Praça Mauá, né? A Polícia Federal fica na Praça Mauá, e quando eu estou chegando no centro da cidade, o que mais a gente vê são ambulâncias de outras cidades transferindo pacientes vindo ser atendidas nos hospitais aqui do Rio de Janeiro. Como trabalhar em conjunto com essas... Esse é um assunto bastante delicado e difícil de ser resolvido, porque eu entendo o seguinte: a saúde é um direito universal de todos. Então, a pessoa pode morar em Marte e se ela chegar aqui na ela vai ter que ser atendida. Não, tudo bem, mas o que eu digo é não só a saúde, mas educação, segurança, toda essa parte, né? A única forma de fazer isso é realmente estabelecer convênios, parcerias, né, alguma forma de cadastramento dessas pessoas para facilitar esse atendimento. O lamentável é que tem que haver vagas para todo mundo. Eu acredito que por exemplo, se a Prefeitura do Rio toma a iniciativa, né, como a gente está colocando aqui na área da saúde, por exemplo, de fazer essas parcerias com a rede privada de saúde, por que o município do lado não pode copiar a ideia se der certo? Eu tenho certeza que dará. Porque hoje há uma preocupação da rede privada com esses leitos vazios. Então está aberto ali. Há o problema na rede pública de excesso de pessoas e falta de leite, por que não conciliar isso? Então, de repente, até dando esse primeiro passo, sendo inovador nesse aspecto na Prefeitura do Rio, outras prefeituras acho que tem tudo também para fazer convênios no mesmo sentido e evitar que haja essa peregrinação entre hospitais. A gente falou aqui, por exemplo, do Sistema Central Integrado de Regulação de Leitos. Isso só no município do Rio. É possível também estabelecer parcerias, convênios com outros municípios para que, né, os sistemas de regulação de ambos os municípios se vejam, se falem, se integrem. Porque às vezes, num determinado momento, tem leite sobrando aqui em Niterói. Então você pode mandar uma pessoa que bateu na porta aqui do Hospital Lourenço Jorge, não conseguiu vaga, mandar para lá e vice-versa. Então é questão sempre de diálogo, de se falar, de bom senso e de investir os esforços e o dinheiro público, que não é do prefeito, é do contribuinte, para que eles, né, para que esse sistema realmente funcione de uma forma integrada. É só questão de boa vontade e de vontade de fazer. Amigos, nós conversamos com o Flávio Bolsonaro, deputado estadual pelo PSC, candidato a prefeito a nossa cidade do Rio de Janeiro. Deixo aqui a oportunidade para uma palavra final para os nossos ouvintes. Cleiton, eu agradeço a oportunidade, né, de estar batendo um papo contigo. Espero ter dado boas ideias aí, um pouquinho, né, da noção dos ideais e das propostas que nós defendemos. Né, saibam que os policiais, principalmente, podem sempre contar com a família Bolsonaro. Temos aí no Congresso Nacional nós dobramos a bancada né, de Bolsonaro no Congresso Federal com o Jair Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro, que é policial federal e é deputado por São Paulo, também está sempre ali na defesa, né, da categoria e de suas famílias. E aquilo, nós procuramos fazer política sempre de uma forma diferente, né, de uma forma transparente, isenta, séria, sem negociar os nossos votos. Infelizmente, isso hoje virou uma virtude da classe política. O Mensalão está aí para mostrar, né, como que funcionava essa política completamente distorcida. Isso não é democracia. O Poder Executivo comprar voto de deputado para aprovar matérias de interesse do governo, que grande parte das vezes não são de interesse da população, isso não é democracia. Graças a Deus nós temos um judiciário, né, que está funcionando, uma Polícia Federal, né, que investiga de uma forma independente, o Ministério Público Federal também, né, que tem sido bastante imparcial e está buscando sempre ali a verdade, a justiça, e vamos esperar que a nossa Corte Máxima do Judiciário também entre nessa onda aí, continue nessa onda, melhor dizendo, e decida sempre conforme a Constituição, conforme as leis. Infelizmente, algumas coisas são relativizadas sob o argumento de que, por exemplo, o Congresso não legislou sobre isso. Mas muitas vezes, Cleiton, o Congresso não legisla sobre alguma coisa porque não tem interesse que aquele assunto mude as suas regras. Então, se os representantes do povo foram escolhidos para estarem ali, para aprimorarem as leis, para fiscalizarem, então, se eles não mudam algumas leis, obviamente muitas leis não são mudadas por pura conveniência, mas outras porque realmente não há o interesse da maioria da população ali representada no Congresso Nacional que essa legislação mude.
Então, eu fico sempre muito preocupado quando vejo algumas decisões que vão relativizando, vão interpretando, vão dando muita subjetividade a alguns dispositivos legais, porque isso é bastante preocupante, isso gera uma insegurança jurídica. Então, mais uma vez, agradecer e me colocar sempre à disposição, né, para tratar de qualquer assunto, a qualquer momento, doa quem doer. Nós é que agradecemos. Se você gostou, entre na nossa página policiacidadã.com.br ou mande alguma mensagem para a gente pelo Facebook. Lembre-se, Polícia Cidadã. Aqui a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã. Aqui a sociedade tem mais voz.